né? O Bill cansou, alguns jogadores, o próprio Richarlison cansou, o Cametá, então a equipe sentiu, porque a gente sempre estava procurando buscar o resultado e aí o cansaço, né, foi evidente que apareceu, mas isso em função de uma viagem que nós fizemos e nós fomos realmente prejudicados, mas a equipe lutou, teve situações dentro do jogo, né? Nós em alguns momentos deixamos o Charles e o Pasco mano a mano porque a gente desse liberdade aos demais a atacar e nós fizemos isso, né? A gente tem que lamentar e aqui pedir desculpa ao torcedor por nós não ter alcançado o nosso objetivo, né? Mas a equipe hoje teve brio, lutou e se dedicou para tentar buscar o resultado. Ou seja, a situação já era bem complicada antes do jogo do Ceará conseguir esse acesso. Agora, o que fazer para arranjar aí conseguir motivação, porque restam 2 partidas para terminar essa competição com dignidade, Sérgio? Só o fato de nós estarmos vestindo essa camisa, você tem que procurar fazer o seu melhor sempre, né? Não é porque você saiu do campeonato que você vai deixar de fazer o seu trabalho, até porque você é remunerado a isso, né, para fazer o seu trabalho e é isso que nós vamos procurar fazer. Mas hoje, né, nós estamos todos muito sentidos em função de realmente ter dado a Deus matematicamente a uma questão do objetivo que era de conquistar o acesso, né, mas pelo que o time correu, o time lutou hoje, né, teve N situações ali para de repente conseguir a vitória. Mas eu volto a dizer que o cansaço nos prejudicou, mas temos uma semana aí para tentar recuperar o pessoal, que dá para recuperar. E aí o Ceará tem mais 2 jogos, tem o Paraná e tem o Vasco, que a gente tem que procurar fazer o melhor nessas 2 partidas. Já é momento de repensar para 2017, Sérgio, ainda é cedo? O planejamento faz parte, né? Eu acho que a diretoria já deve estar se encarregando disso, do planejamento para o ano que vem. Eu não tive nenhuma conversa com a diretoria para poder te dizer com relação ao planejamento, então eu não posso falar absolutamente nada a respeito disso. 2017 com ou sem Sérgio Soares? Nesse momento aqui eu te digo que vamos aguardar, né? Vamos aguardar, vamos esperar para ver se vamos ter uma conversa ou não. É evidente que eu sou profissional, eu tenho que dar continuidade à minha carreira. E aí a gente vai ver qual caminho nós vamos seguir. Você já está traçando o teu caminho, Sérgio, para 2017 ou ainda não? Você sempre tem, né? Graças a Deus a gente conseguiu um bom mercado dentro do futebol brasileiro. As equipes realmente nos procuram e aí a gente está esperando. A prioridade é do Ceará, mas a gente também não pode ficar esperando porque daqui a pouco todo mundo está trabalhando. É claro que hoje não foi decretada essa não acesso do Ceará. Aquela sequência de 12 partidas pesou demais. Sim, né, foi um momento muito difícil para nós, né? Mas eu digo a você que todos passaram por esse momento, né? Tanto é que nós chegamos até esse momento em condições de brigar, né? Se nós tivéssemos, porque na verdade nesses 11 jogos, acho que chegando ali por volta da 6ª partida, a partir dali nós começamos a voltar a jogar bem, só que não estávamos conseguindo o resultado, né? Eu digo que as 5 partidas que nós realmente estivemos não tão bem assim, ela teve um peso diferente dentro da competição. É evidente, se tiver a possibilidade, a gente vai conversar. Mas eu volto a dizer, sou profissional e preciso dar continuidade à minha carreira, né? Sou procurado por algumas equipes, né? Enquanto não tiver uma posição do Ceará, eu não posso ficar esperando. A entrada o desgaste físico nesse sobre a questão do desgaste físico para derrota hoje. Foi muito evidente, né? Foi muito claro, né? Que a equipe sentiu. Você viu que o Felipe sentiu. Até o torcedor ficou um tanto chateado quando ele saiu, mas foi porque ele pediu. Eu não ia ser louco de tirar o Felipe do jeito que ele estava jogando, né? O Felipe sentiu o cansaço, o Menezes sentiu. A gente tinha que escolher quem estava mais desgastado para poder fazer a alteração, né? Dentre elas, o Felipe estava sentindo até um incômodo no estômago. Ele pediu aquele que a gente fala, homem da faca que pega. O Felipe já estava sentindo, ele pediu para sair, por isso a alteração. Aí fomos tirando um ou outro, e aí ficou muito claro que realmente a equipe sentiu esse desgaste. E mesmo assim a equipe, né, com todo esse desgaste, se projetou, lutou, criou situações. Foi uma equipe aguerrida, mas infelizmente a gente sai daqui com resultado negativo e a nossa eliminação. Quando você optou pela entrada do Robinho,
foi para manter as características parecidas com a do Lelê, para atuar ali ao lado do Bill? Foi mais ou menos essa a intenção? Sem dúvida, era para manter o que a gente vinha fazendo, né? O Robinho é um jogador de mobilidade, né? E por isso, para a gente não mexer muito numa equipe que vinha dando certo. Né? E o Robinho, né, procurou movimentar, né? Teve boas situações dentro do jogo. A hora que o Vila fez o 2-1, o Vila passou para um 3-5-2 e encaixou mais a marcação, foi que nós conversamos para que ele tinha que fazer um pouco mais de movimentação. No segundo tempo conseguiu, trabalhou um pouco mais aberto, abrindo espaço para o Wesley entrar entre os dois zagueiros, e o Wesley entrou e conseguimos criar situações daquele lado. Né? Na verdade era para manter, e eu acho que isso que nós procuramos fazer, e boa parte do jogo deu certo. Sérgio Soares, a Rádio de Goiânia divulgou agora que o Ceará tem interesse no Moisés. Você tem algum conhecimento a respeito disso? Já que o Ceará tinha uma lista lá de tantos e tantos jogadores da segunda divisão? Foi o que eu falei aqui agora, eu não conversei nada com relação com a diretoria, então sobre planejamento para o próximo ano. Então eu não posso falar nada a respeito de A ou B. Né? Eu tenho as minhas observações dentro do campeonato e elas estão comigo, e a diretoria tem a observação delas, né, de alguns dos atletas, e de repente pode, né, tá dentro da relação da diretoria. Sua prioridade, do Sérgio Soares, Campeonato Paulista ou Ceará neste ano que vem? Não, eu já disse aqui a vocês que eu sou profissional e preciso dar continuidade à minha carreira. E é isso que eu vou procurar fazer. Significa que vai até o jogo do Vasco e depois conversa? Por mim, sem problema nenhum. Né? Aí depende da diretoria. Com você, comandando a equipe nessas duas últimas partidas, quem será o Ceará? Você vai manter a forma de trabalho, tudo, ou já um trabalho projetado para o ano que vem? Quando eu digo isso, é porque pode seguir, olha, fica fulano, fica cicrano, Beltrano é emprestado, vai embora, tal. Não vou citar nomes de jogadores, eu até tenho um entendimento de alguns, você também tem. Como é que seria essas duas partidas finais? Primeiro, para a gente poder fazer do jeito que você falou, a gente precisa ter uma conversa. Né? E nós não temos essa conversa até o momento, então não dá para eu te falar nesse momento o que nós vamos fazer. Eu posso dizer, se eu continuar, nós vamos trabalhar para ser o Ceará com a mesma intensidade, né? Para que a gente possa sair daqui sempre com os resultados. O primeiro tempo ou o segundo tempo, Sérgio? No primeiro tempo, a gente, a partir do momento que nós tomamos o segundo gol, houve um encaixe da marcação, né? E nós não movimentamos tanto. Já no segundo tempo, nós corrigimos o posicionamento do Robinho, abrindo um pouquinho para o lado direito para que o Wesley pudesse, porque eles tinham uma marcação individual. O segundo tempo melhorou muito e a gente criou muitas situações. Acho que no geral a equipe me agradou. É evidente que com o cansaço, né, a equipe acabou sentindo, e foi muito claro isso. O time sentiu a ausência do Lelê, Sérgio? O Lelê é um jogador que estava vivendo um grande momento, né? E quando o atleta vive um grande momento, é evidente que ele faz falta. Né? E o Lelê fez falta, sim. Na época é um jogador que mais malandro, mais maduro, mais rodado. Para um jogo desses ele fez falta, mas o Robinho precisa jogar, né? Eu acho que é característica semelhante. O Robinho com o jogo vai ser um grande jogador. Só para deixar bem claro, para não criar certas maldades, o Felipe saiu porque pediu para sair, né, Sérgio? O Felipe, lógico, né? Não seria louco tirar o Felipe do jeito que ele estava jogando, né? Eu devia mostrar para o estádio inteiro que ele saiu, porque eu tinha mandado ele cair. Né, mas eu não sou desse tipo, ele pediu para sair e por isso da alteração. Sérgio, como é que você observa chegar nesse momento onde um primeiro turno foi espetacular e o segundo turno o Ceará não conseguiu? Eu queria o teu testemunho sobre esse segundo turno, principalmente do Ceará, Sérgio. Na virada do turno, a partir da virada do turno, nós tivemos alguns problemas de jogadores que teve um problema de lesões, né, e um declínio técnico de algumas peças. E aí isso dificultou, né, o encaixe da equipe para o segundo turno. E foi por alguns jogos, né, e demoramos a retomarmos. E quando nós tínhamos um ou outro à disposição, era cartão e a gente não conseguia fazer a manutenção da equipe. E isso atrapalhou bastante no segundo turno, diferente do primeiro, que a gente estava mudando mais para achar um time para jogar. No segundo turno, não, com a queda de rendimento e as lesões, a gente sempre era obrigado a mexer, né, por necessidade, né, por queda técnica, ou porque o jogador saiu com cartão ou lesões. E isso naquele período de 7 jogos, eu não coloco os 11 jogos, né, porque a partir do 6º jogo, 7º, a gente voltou a jogar bem, só que os resultados não estavam aparecendo. E isso realmente teve uma diferença de um turno para o outro.
Você é um cara muito sincero. Te pergunto, não houve, você explicou os problemas aí, não houve nenhum problema interno, briga de jogador, ciumeira de jogador, não houve isso no teu grupo, Sérgio? Eu não consegui detectar isso. Foi levantado algumas situações, né, a respeito, acho que se não me engano foi do Ciel, né, mas eu particularmente não vi nada disso, não teve problema nenhum. O Ciel foi muito bem recebido, se dava bem com todos, né. Não vi desta forma. O que houve foi isso que eu acabei de citar, né? Uma queda de rendimento, lesões e cartões. Você é um treinador que cobra muito, né? Do teu time, quando ganha, você sai daqui cobrando os teus jogadores. Eu te pergunto, se isso acontecesse, você seria o primeiro a cobrar isso, uma posição de honestidade um com o outro dentro do grupo, Sérgio? Não, mas sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente resolveria esse problema de imediato. Né? Não foi detectado esse problema, volto a dizer, não teve problema desse tipo. Se houvesse esse problema, a gente com certeza ia resolver, né, para que as coisas caminhassem, porque é uma situação que poderia nos prejudicar e isso eu não ia deixar. Em relação à tua permanência para 2017, quando você fala, eu noto no teu semblante que não houve essa conversa, você é muito sincero, já disse que não houve uma conversa com a diretoria, mas como é que hoje segue sendo a tua convivência com a diretoria do Ceará? É aquela mesma do primeiro turno ainda, Sérgio? Não, é muito boa, né? Não tem problema nenhum, né? Eu acho que essa é uma questão profissional, não pode se levar para outro caminho, né? O clube tem direito de escolher o profissional que ele queira trabalhar e eu também tenho o direito de escolher se eu quero ficar ou não. São relações profissionais. Vou continuar, se eu não continuar aqui, vou continuar amigo da diretoria, do presidente, né? Como fui, como sou do presidente, do ex-presidente, do Evandro, que saiu, né? É uma relação profissional, isso é profissionalismo. Eu não vejo problema nenhum, né? De nós não termos conversado ainda, se vai haver uma conversa, se não vai. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido, porque é uma relação profissional e fora a relação profissional, nós temos uma relação de amizade que vai continuar mesmo se eu não continuar por aqui. Obrigado.